Soyez les bienvenus au deuxième cours de l'Expresso Français, um evento 100% online e gratuito construído para mostrar a você o melhor caminho de como falar francês utilizando uma metodologia ágil de aprendizado de forma leve e divertida. E você vai conseguir falar francês com o que vamos te ensinar hoje, mesmo que esteja partindo do absoluto zero ou que já tenha iniciado seus estudos da língua e se frustrado por não alcançar os resultados que você gostaria. Moi, je suis Thaïs Ferreira, prof brésilienne. J'ai fait mes études à l'Université de São Paulo et je parle français couramment. Et je suis Paul Cabane, je suis professeur natif de français e je parle aussi português couramment. Voilà, na aula de hoje nós vamos te mostrar na prática como funcionam as aulas do método Voilà. É um método ágil de aprendizagem. E se você seguir à risca as orientações que a gente está te oferecendo, você poderá falar francês de maneira natural, elegante e charmosa, dedicando de 1 a 2 horas de estudo, como aconteceu com nossa aluna Juliana, que mora no Canadá. Ela precisou aprender francês rapidamente para fazer um teste e no final do curso ela chegou ao impressionante nível B2 em pouquíssimo tempo. Veja a história dela. Você não falava nada de Non, français. menina. Qu'est-ce que tu aimes dans notre cours de français? Pour moi, les choses que j'aime plus, c'est les horaires. Les horaires sont faciles pour moi parce que je travaille, je fais beaucoup de choses. Et aussi, j'aime les classes avec le professeur Henrique. Ah, très bien! Et il est parfait pour moi. Et aussi, j'aime la postille des exercices, les cahiers des exercices. J'ai fait tous les exercices. C'est parfait pour entraîner l'apprentissage. Très bien. Muito bem! Yes! Isso é o que é você que tem um B1? 2. B2 é óbvio. Linda, incrível. Então, as pessoas estão perguntando quanto tempo você estudou para chegar nesse nível, porque ela tem B2, como vocês puderam ver, desenroladíssima. J'ai commencé à étudier avec l'école Voilà le mois de l'année passée, niveau 1, la phonétique, les zéros. Et j'ai finalisé tout le mois de décembre. Après, j'ai commencé à faire les classes avec les professeurs. Nossa intenção é que na aula de hoje você tenha uma experiência prática do nosso método e já saia falando suas primeiras frases em francês. Só conseguimos te prometer aquilo porque nós utilizaremos o método Voilà, que foi estruturado com tudo que há de mais moderno sobre aprendizagem acelerada de idiomas. Além de todo o conteúdo, a gente está separando muitas surpresas para você durante todo o evento e em especial na aula de hoje. Você vai conseguir dar um passo prático na realização desse sonho de dominar o francês e aproveitar todas as oportunidades que essa língua tão charmosa pode oferecer. Aqui nós prometemos que você conseguirá aprender a falar naturalmente o francês em 4 meses se você fizer tudo o que apresentamos no método, estudando de 1 a 2 horas por dia. E nós vamos provar como esse caminho será possível. Não importa a idade que você tenha, não importa também se você já tentou aprender com outros métodos e se frustrou e, melhor ainda, não importa se você está do absoluto zero, onde a única frase em francês que você já falou na vida foi um bonjour. E olhe lá. Nós garantimos que se você não pular nenhuma etapa e fizer a sua parte dentro do método, você vai falar francês ainda este ano, ou melhor ainda, esse semestre. Na aula passada, a gente mostrou que se você deseja aprender francês, precisa estar atento, atenta, para não cair nas barreiras que te impedem de aprender a língua corretamente através de 3 mitos e 3 erros. Explicamos por que a maioria dos brasileiros acreditam que francês é uma língua difícil e provamos porque esse é apenas um mito quando você aprende com o método certo. Também mostramos que, com nossa abordagem inovadora do método Voilà para o ensino de francês, aprender o idioma vai além da ideia de que é necessário ter um talento inato, provando que a idade não é uma barreira para a aprendizagem. E outra coisa importante que falamos na aula passada foi os 3 erros mais comuns que as pessoas cometem
na hora de aprender a língua e que faz com que acreditem que aprender o francês é difícil ou que não são capazes. E principalmente, nós explicamos os 5 princípios científicos do método ágil que são aplicados no nosso método Voilà e que, por isso, ele é tão eficiente na hora de fazer você aprender o francês muito mais rápido do que a maioria dos métodos existentes. Então, se você não assistiu à primeira aula, eu recomendo fortemente parar este vídeo agora e assistir. Até porque temos uma surpresa muito especial para quem assistir todas as 3 aulas do evento. E para você lembrar do que eu estou falando, eu vou revisar rapidamente com vocês como é o funcionamento do Expresso Francês e tudo que você pode ganhar. Na segunda, liberamos a primeira aula do evento e à noite tivemos a nossa primeira aula ao vivo, que não ficou gravada, quem viu, viu. Agora na terça, a gente está liberando essa segunda aula gravada, que é essa que você está assistindo agora. E à noite, às 19h30, a gente tem a nossa aula ao vivo, sem gravação. E na quarta, a gente libera a terceira aula do evento, às 9h30 da manhã. E teremos outra aula ao vivo, às 19h30. se você assistir todas as 3 aulas gravadas até o final, você atenderá um dos critérios para participar de 2 sorteios incríveis. O primeiro sorteio será de uma bolsa integral para nosso curso completo, do básico ao avançado de francês. E o segundo sorteio vai ser uma passagem aérea de ida e volta para Paris, que a Escola Voilà te dará de presente. Isso mesmo que você ouviu. Além de descobrir como aprender a falar francês mais rápido, ao participar do Expresso Francês, você também pode ganhar uma bolsa completa da nossa escola que te ensina do básico ao avançado no francês e já vai aproveitar para usar esse conhecimento em Paris. Tudo ainda esse ano, puro luxo. O passo a passo detalhado de como participar de 2 sorteios estão detalhados na primeira aula. Então, se você ainda não assistiu, volta lá para garantir e ter chances reais de ganhar uma bolsa de estudos integral e uma viagem de ida e volta para Paris. E uma dica para aumentar suas chances de ganhar é: assista às aulas com muita atenção e anote o máximo de informações. É sério. E quando será o dia que será feito os sorteios da bolsa integral e da viagem a Paris? O sorteio do curso será feito na aula de quarta-feira, às 19h30, e o sorteio da passagem para Paris será feito sábado às 18 horas. Então, se você não estiver ao vivo conosco, infelizmente você está fora. Então, já reserve na sua agenda esse compromisso, esteja ao vivo conosco para pegar os seus prêmios. Dans la 3e classe, nous expliquerons exactement comment sera fait le tirage au sort. Bem, mas vamos lá para o que interessa. Como são na prática as aulas do método Voilà, como aplicamos os 5 princípios científicos do método ágil de aprendizado nas aulas que permitirão que você, não importa qual seja a sua idade, não importa se você está começando do absoluto zero, consiga falar francês naturalmente em apenas 4 meses. Para te explicar isso, vou te apresentar como funciona a estrutura das aulas e em seguida nós iremos para a prática. Combinado? E aí, tá animado, animada para já sair da aula de hoje falando as suas primeiras frases em francês? Então, bora lá! Deixa eu te explicar algo importante sobre o aprendizado de idiomas. Quando a gente aprende uma nova língua, existem 4 estímulos que a gente precisa desenvolver. São eles: a fala, ou seja, você precisa conseguir se comunicar bem na nova língua. A escuta, ou seja, tem que conseguir compreender a fala de outras pessoas com tranquilidade. A escrita, claro, você precisa conseguir escrever corretamente essa nova língua. E a leitura, que é você conseguir ler, né, sem grandes problemas, essa língua nova. A pergunta que fica é: como desenvolvemos esses estímulos com o método Voilà? Você vai notar na prática de hoje que primeiro você aprende a escuta em conjunto com a fala e um pouco de leitura. Ou seja, com o nosso método você vai aprender 3 estímulos simultâneos de forma muito leve e espontânea, o que já é uma vantagem para fazer você aprender mais rápido. E depois, em um segundo momento, nós iniciamos o desenvolvimento mais aprofundado de leitura e escrita. Verdade, pô. E é importante lembrar que, atrelado a esses 4 estímulos, a gente tem 3 pilares do aprendizado linguístico, que são o vocabulário, a gramática e a pronúncia, atrelada à fonética, claro, que é o som das letrinhas naquele novo idioma que você está aprendendo. É isso mesmo, Thaís. E aqui na Escola Voilà nós criamos uma
estrutura de aprendizado vencedora para fazer você aprender a falar, a escutar, a ler, a escrever de forma avançada e aprender todos os 3 pilares linguísticos de forma divertida, leve e muito rápida. Vou explicar na prática como as aulas do método Voilà são estruturadas. A primeira coisa que fazemos é estruturar um tema para a aula, ou seja, o tema pode ser uma conversa informal entre amigos, um diálogo no metrô, um contexto dentro de um café ou restaurante. Com o tema estruturado, nós separamos aquele bloco de estudo em 2 aulas diferentes. Cada bloco de estudo é sempre construído dessa forma, com um tema e 2 aulas. Agora, a primeira aula será focada em diálogo de tema e vocabulários usados no diálogo, e a segunda aula será focada na gramática, dentro do contexto do tema e do diálogo criado. É tudo muito bem amarradinho e conectado. Lembrando também um pouco que a primeira lição, ela tem o foco sempre, né, no diálogo, ou seja, a gente tem uma simulação de uma conversa entre 2 pessoas, a gente apresenta esse diálogo de 2 formas, a primeira delas apenas em francês, sem tradução alguma, para você ouvir como seria esse diálogo de fato acontecendo de forma natural, mesmo que você não entenda muita coisa. Bonjour monsieur, le café de Flore s'il vous plaît. Je ne connais pas. Je ne suis pas parisien. Ah, je suis touriste. Je voudrais manger un croissant. Je connais un autre café. Ah oui, il n'est pas loin? Non, c'est ici. Ah, super. Merci beaucoup, monsieur. Aí depois a gente passa o mesmo diálogo juntos, discutindo palavra por palavra, pausadamente, mostrando a tradução de cada palavra e significado delas, claro, a pronúncia, que é muito importante, e as estruturas da frase. Bonjour monsieur, le café de Flore s'il vous plaît. Je ne connais pas. Je ne suis pas parisien. Ah, je suis touriste. Je voudrais manger un croissant. Je connais un autre café. Ah oui, il n'est pas loin? Non, c'est ici. Ah, super. Merci beaucoup, monsieur. E essa explicação do diálogo, ela é dada por mim, porque como sou nativo francês com essa alma de brasileiro, eu consigo trazer muitas informações, curiosidades, contextos culturais para vocês começarem a se aproximar da língua. Além de que eu também consigo fazer uns paralelos com a língua portuguesa para facilitar seu entendimento do contexto em francês, porque tenho um entendimento bom do português, modéstia à parte. Essa parte é bem interessante e é um dos grandes diferenciais do método. Aí daqui a pouco você vai entender na prática essa estrutura e você vai ver o que eu estou explicando. Tudo começa com um tema que é distribuído em 2 aulas, onde na primeira é apresentado um diálogo daquele tema e em seguida a gente estuda o vocabulário daquele diálogo e a gente fecha o bloco 1 com exercício de assimilação daquele vocabulário para você absorver e reter melhor as novas informações que você acabou de aprender. Aí na segunda aula daquele bloco a gente introduz a gramática que foi utilizada no diálogo e apresentamos uma apostila super completa com quase 300 páginas de exercícios gramaticais vinculados ao diálogo daquele bloco, daquele tema. E a aula de gramática é ensinada por mim. Eu, né, não sou francesa, claramente não, brasileiríssima, mas fluente em francês, então eu já tive que aprender tudo isso. É, por isso que isso é uma vantagem, é uma boa dupla. É uma boa dupla, porque esse trauma já passei na pele, eu consigo explicar com mais clareza pra vocês, brasileirinhos, sem passar por todo o sofrimento que eu passei, porque aí eu já venho, ó, mastigadinho, o funcionamento da gramática pra quem fala português. Bienvenue a mais uma aula de gramática. Sommaire, sumário. Vamos descobrir o que a gente vai estudar hoje? Poser une question. Fazer uma pergunta. La négation en français. A negação em francês. Então, como dizer não, uma frase negativa em francês. E le verbe être. O verbo être. Ser ou estar no português. E veja que toda essa estrutura foi pensada para agilizar o seu aprendizado com os princípios do método ágil de aprendizado que apresentamos na primeira aula. E observe que você aprende a língua com contexto, com paralelos, com a língua portuguesa para facilitar o seu aprendizado, com curiosidade local, né? O Paul tá aqui para mostrar que, de fato, a gente tem muita conexão cultural com a França o tempo todo, fonética, apresentação de vocabulário na sequência e a gente fecha com gramática.
Tudo de forma muito fluida e muito bem estruturada. É importante te avisar que chamamos a junção da aula 1, que é a aula do Paul, com a aula 2, a minha aula, de leçon. E cada leçon tem a presença das duas aulas, né? Com um tema específico, sendo que na aula 1 contém, né, o diálogo, seguido de vocabulário, mais exercício de consolidação do vocabulário. E na aula 2, daquela mesma leçon, a gente tem a gramática e os exercícios práticos de gramática na apostila. Para te ajudar no princípio da disciplina, nós da Escola Vola tivemos o cuidado de que cada lição dure um tempo médio aí de 1 hora de estudo, entre assistir às aulas e fazer os exercícios. Então, seguimos os estudos com esses blocos de aulas bem estruturados, onde a cada lição nós vamos adicionando mais informações de forma gradativa e o conhecimento da aula anterior vai sendo acumulado para a próxima aula. Dessa forma, a cada lição você irá gradualmente subindo o nível, onde as primeiras lições são mais simples e com muitas explicações em português. Aí o nível vai subindo e conforme vai subindo, nós vamos aumentando gradativamente, de forma bem estratégica, o nível de cada aula, em que nas últimas lições do método Vola, as aulas são praticamente em 100% em francês, com diálogos e vocabulários mais avançados. Lembrando que um dos pontos fortes de uma aula online é que você pode voltar, ouvir quantas vezes você quiser as aulas, até absorver totalmente o conteúdo. E para fechar com chave de ouro a nossa lição, não poderíamos deixar de lembrar do princípio 5 de feedback. Por isso, para selar o seu aprendizado das lições, é fundamental que você expresse em francês o diálogo que você acabou de aprender, para um professor ouvir a sua pronúncia e iniciar o processo de correção e orientação. Se todos os dias, durante 4 meses, você fizer uma lição com a parte teórica e os exercícios e selar seus estudos com o professor, ouvindo sua pronúncia daquela lição e te dando um feedback, eu te garanto que você vai sair falando o francês de forma avançada. E você pode se perguntar, e como são as aulas de leitura e interpretação de texto dentro do método Vola? Bom, em primeiro lugar, como todas as aulas de diálogo são apresentadas com um texto em tela, você automaticamente já estará aprendendo a ler e ouvir simultaneamente. Porém, a gente tem aulas específicas de interpretação de texto que seguirão a mesma lógica das lições. Porém, na aula 1, ao invés de ser um diálogo, é uma aula de interpretação de texto. Bem, depois de explicarmos os princípios por trás do método ágil de aprendizado, em que o método Vola foi construído, e agora que explicamos na prática também como a estrutura das aulas foi montada, né, usando esses princípios, chegou a hora de você fazer uma aula prática com tudo que você tem direito. A gente preparou aqui uma aula completa para você, onde você vai ter acesso a uma lição completa com a aula 1, né? Onde nós veremos um diálogo, primeiro sem tradução, depois com a tradução e elementos culturais inseridos, seguidos do vocabulário. E depois a gente entra na aula 2 com a aula de gramática e o exercício. E para te trazer uma experiência Voila completa e você já sair dessa aula falando suas primeiras frases em francês, nós vamos dar um super presente para todos os participantes do Expresso Francês Voila. Além de eu e da Thaís, nós temos outros professores, né, na Escola Vola, e um deles é o professor Theo, que é um professor nativo, muito querido. Dentro da nossa escola, ele é responsável em dar um feedback individualizado para cada aluno diariamente. Mas depois nós falamos sobre isso com mais detalhes. Porque agora decidimos dar de presente para vocês que estão aqui no evento, com o sonho de destravar de forma definitiva a língua francesa em suas vidas, a oportunidade de enviar um áudio com os elementos do diálogo da lição que iremos passar para vocês agora e receber um feedback da sua pronúncia vindo de um professor nativo. Vai ser uma experiência muito divertida e eu espero que todos aproveitem. E como funcionará essa oportunidade de receber um feedback de um professor nativo? Bom, primeiro, você precisa fazer a lição que iremos disponibilizar aqui nessa aula. Basta assistir essa aula até o final. No final da lição, a gente vai te dizer a frase que você poderá mandar para o professor para ele corrigir a sua pronúncia. Você poderá mandar um único áudio somente com a frase que a gente vai te passar aqui e essa oportunidade vai ficar disponível exclusivamente até domingo às 12 horas. Qualquer áudio enviado depois disso não será respondido e qualquer frase diferente da que a gente colocar aqui também não será respondida. E talvez você tenha se perguntado, onde você pode enviar esse áudio? Bom, não se preocupe, porque a gente vai dizer até o fim dessa aula. Agora chegou a hora mais esperada.
Vamos para nossa aula prática. Bonjour monsieur, le café de Flore s'il vous plaît. Je ne connais pas. Je ne suis pas parisien. Ah, je suis touriste. Je voudrais manger un croissant. Je connais un autre café. Ah oui, il n'est pas loin? Non, c'est ici. Ah, super. Merci beaucoup monsieur. Bonjour monsieur, le café de Flore s'il vous plaît. Je ne connais pas. Je ne suis pas parisien. Ah, je suis touriste. Je voudrais manger un croissant. Je connais un autre café. Ah oui, il n'est pas loin? Non, c'est ici. Ah, super. Merci beaucoup, monsieur. Pronto! Acabamos o diálogo. Agora a gente vai, então, como em todos os diálogos vai acontecer, a gente vai rever esse diálogo e eu vou primeiro ler de maneira nativa. Vamos lá. Bonjour, monsieur. Le café de Flore, s'il vous plaît. Je connais pas. Je suis pas parisien. Vamos lá. Bonjour, monsieur. Isso eu já passei no primeiro diálogo, essa maneira de se expressar de monsieur, né, que é mais rápida. Aqui tem le café de Flore, s'il vous plaît. Le café de Flore, s'il vous plaît. S'il vous plaît é uma palavra que, né, por favor, que você vai ouvir muito na França, porque o francês liga muito por essas palavras de educação, muito mais que o brasileiro. No Brasil, o que conta é sua energia. E dependendo, não necessariamente as palavras que você usa. Na França é o contrário. Você pode estar com cara de ser, né? Mas você tem que falar bonjour quando você chega na padaria e você tem que falar s'il vous plaît, porque senão a pessoa fica pistola mesmo. Você vai reparar. É um ponto cultural que é engraçado de ver. Mas Inglaterra é a mesma coisa, Estados Unidos é mais ou menos parecido também. São culturas diferentes, mais formais. E aqui eu falei, le café de Flore, s'il vous plaît, tá? Le café de Flore, o café de Flore, ok? Nada demais. Segunda parte, je connais pas. O je connais pas é a negação, e você vai ver isso na aula de gramática. Sempre está assim, o que você vê no diálogo depois é ligado ao que você vai ver na gramática, né? Foi estruturado dessa maneira porque é uma sequência lógica. Então, je connais pas é não conheço. Mas na verdade é je ne connais pas, é no sujeito de fazer a negação, duas palavras, o ne antes do verbo e o pas depois do verbo. Isso você vai estudar, é um pouco contraintuitivo também para o brasileiro, mas a maneira de falar de maneira mais natural é de tirar esse ne, na verdade, a gente nem fala ele, e a gente ainda emenda o je com o connais. Então vai dar je connais pas, em vez de je ne connais pas. Ok? Já esse pas tem que falar. Não dá para pular esse, não dá para tirar. Ele tem que... Você pode tirar o ne sem problema, e o nativo faz isso, mas o pas você não pode tirar. Por isso que eu falei que é contraintuitivo. Mas a negação é constituída realmente dessas duas palavras, tá? E aqui, mesma coisa. Je suis pas parisien. Em vez de je ne suis pas parisien, je suis pas. Ok? Je suis pas parisien. Ah, je suis touriste. Je voudrais manger un croissant. Je connais un autre café. Ok? Então aqui, je suis touriste. Je suis, mais uma vez. Je voudrais manger un croissant. Essa estrutura é giga importante. Se você fizer o curso Voilà e você só decorar uma frase do curso, você sair do curso e falar assim, não aprendi nada, só aprendi uma frase, que seja essa, porque essa vai te facilitar e vai te deixar pedir coisas, porque é nosso jeito de pedir, é o eu queria, ou pode ser também eu gostaria, mas é do verbo querer mesmo, por isso que eu traduzi como eu queria. Então, je voudrais, que virou je voudrais, com a pronúncia, aqui manger un croissant, comer um croissant, mas pode ser qualquer coisa. Je voudrais, sei lá, para uma informação na rua, para reservar um quarto, para reservar um voo, sabe? Então, esse je voudrais, ele é muito importante, ele te destrava muitas situações. É importante, é uma frase-chave, sabe? Uma frase que vai mudar totalmente sua experiência. Conhecendo essa frase, já melhora a sua experiência na França em 50%. E em seguida, je connais, né? Je connais un autre café. Em vez de falar un autre café, eu ainda mais, que já é seco, porque eu já não pronuncio o E, que é uma regra de fonética que a gente viu, eu estou ainda mais seco, un autre café. Mas isso é porque eu sou parisiense. Se eu não fosse parisiense, por exemplo, se eu fosse do sul da França, de Marseille, por exemplo, Marseille, eu ia falar un autre café, un autre café. Je connais un autre café. E, bom, se alguém de Marseille assistir, ele vai falar que eu não tenho um bom sotaque. Mas eles falam mais pausadamente. E eles até pronunciam um pouquinho mais o E final. É notre café, é notre café. Mas o parisiense, ele fala ainda mais seco. Tá? É sotaque peculiar.
o sotaque parisiense. Mas se bem que, na verdade, esse sotaque, assim como um pouco o sotaque de São Paulo aqui no Brasil, é o sotaque, digamos, o sotaque padrão, sabe? Que você vai ver nas mídias. No Brasil, talvez você ouve ainda o carioca também nas mídias nacionais, mas em Paris, assim, na França, digo, é tudo o sotaque de Paris. Tá? Só nas mídias regionais, aí tem um pouco de sotaque, obviamente, da região, sabe? No sul, são caras do sul, então eles vão falar como os caras do sul. Mas nas mídias nacionais, é todo padronizado o sotaque de Paris. Por isso que, como eu sou de Paris, você já vai se acostumando com essa maneira de se expressar e você não vai estranhar quando você chegar na França. Não que os sotaques franceses sejam muito diferentes um dos outros, mas tem leves diferenças. Eu acho que tem mais diferença no Brasil, de regionalismo. Ah oui? Il est pas loin? Aqui é uma negação, tá? Ele não é longe, loin. Só que, bom, aqui eu juntei, né? Não é ne, N-E, é N apóstrofo, aliás, porque tem aquela regra, né? Aqui é uma vogal, então a gente vai juntar e colocar um apóstrofo. A gente viu na fonética, mas eu também não vou pronunciar. Então, il est pas loin. Eu não falei il n'est pas loin. Eu falei il est pas loin. Ok? Il est pas loin? Pergunta, subindo no final. Não, c'est ici. Aqui daria para falar c'est ici, mas eu falei c'est ici. Faz parte desses casos que eu expliquei na fonética que, às vezes, dependendo se eu quiser ser formal ou não, eu vou juntar, sabe? Então, aqui, se eu quiser ser formal, eu vou falar c'est ici. Se eu quiser falar de maneira mais natural, eu vou falar c'est ici, sem falar o som do T. C'est ici. Ah, super, merci beaucoup, monsieur. Ah, super, merci beaucoup, monsieur. Nada de especial. Super é nosso jeito de falar. Legal é uma palavra giga comum na França, em Paris, mas na França, assim. Eu acho que até nos outros países, eu acho que o belga, o canadense, eu acredito que eles falam muito super também. É uma palavra, assim, ultra giga usada. É nosso legal, top, e faz tudo ao mesmo tempo. Você vai ouvir muito o super na França, pode ter certeza absoluta. Merci beaucoup, né? Muito obrigado. Monsieur, senhor, mais uma vez, a gente está com o tratamento formal. Voilà. E aqui não tem conteúdo adicional, então a gente pula pro vocabulário. Vamos lá. Agora, segunda aula de vocabulário, na sequência do diálogo. Então, como você já sabe, né, sempre na sequência do diálogo seja ligado ao tema do diálogo, só que com vocabulário adicional. E hoje é les lieux de la ville, que significa os lugares da cidade. De la ville. Les lieux de la ville, começando com la ville, a cidade, la ville. A palavra ville, ela deveria se pronunciar via. Se você estudou a aula inicial comigo, que é a aula de fonética, você viu que I dois L's normalmente se pronuncia ia, como se fosse IY, por exemplo, em português. Mas nesse caso é uma exceção. Então a gente fala villa, com L, igual os espanhóis. Igual o pessoal que fala espanhol, com o L que vai com a língua pro céu da boca. Villa. La rue, a rua. La rue, com uma combinação de dois sons difíceis em português, que é o R francês, que é bem rasgado, esse R igual... Um pouco o R carioca, sabe? É o R. Eu tenho uma dica específica para vocês, já passei também na aula de fonética, mas vou repassar. É rue com a língua você coloca para baixo. Para baixo, em vez de colocar em cima. Se você falar o R, a brasileira, lá, por exemplo, é muito caro. A sua língua, perceba, ela vai para o céu da sua boca. Em francês, você tem que fazer o contrário. Você tem que colocar a sua língua para baixo e perto dos dentes. Não precisa estar encostando no dente de baixo, mas baixo vai ajudar. La rue. A rua. La rue. E o segundo som é esse de U, né? Que é o famoso biquinho. Então, você tem que fazer o som de I fazendo o biquinho. U. La rue. Terceira palavra, l'avenue, a avenida, l'avenue, né? Em vez de la avenue, como a gente já viu, a gente junta. L'avenue, la place, a praça, la place. L'appartement, o apartamento, l'appartement, isso também é masculino. Então seria le appartement, só que mais uma vez a gente junta l'appartement, la maison, a casa, la maison, maison.
é uma palavra que eu já vi muito no Brasil, porque eu vi um monte de condomínios chamados La Maison alguma coisa. La Maison Blanche, a Casa Branca, no caso. Parece que maison é uma palavra que o Brasil gosta muito. Inclusive, tem também maison, não exatamente uma boutique, mas um estabelecimento que geralmente faz coisas de moda ou alguma coisa assim, ou gastronomia, coisa fina. Então, em francês também a gente usa nesse sentido. Por exemplo, La Maison Dior ou La Maison Chanel, aquelas marcas famosas de haute couture, né, de alta costura, a gente também fala dessa maneira. Então é casa, mas pode ser também no sentido daquelas marcas de produtos finos. E como eu expliquei, pode ser de gastronomia também. Le restaurant, o restaurante, le restaurant, vocês podem ver que é muito, muito transparente. Isso é uma das coisas boas do francês em relação ao português, que tem muita coisa que é muito comum mesmo. Então, facilita. Se você fosse russo, por exemplo, seria muito mais difícil para você aprender francês. Le café, le bistrot, la brasserie. O café. O café no sentido de a cafeteria, o lugar. Le café, é a palavra mais transparente, é le café mesmo, ou da bebida mesmo no caso, ou do lugar onde você toma o café. Então, cafeteria é um lugar muito comum em Paris, onde você vai ver esse povo tomando café mesmo, lendo o jornal, comendo um croissant. É aquela cena típica do francês, não só do parisiense, do francês fazendo isso de manhã, vendo as pessoas passando na rua, antes de trabalhar. Então, le café, por ser uma palavra que designa ao mesmo tempo a bebida em si e o lugar, tecnicamente você pode convidar para tomar um café dentro de um café. Enfim, pelo contexto você vai entender. Le bistrot já se refere só a um lugar que é uma palavra que existe em português também, que é bistrot. É um lugar onde se serve comida também na França, porém uma comida relativamente simples. São pratos, não tem alta gastronomia, senão seria um restaurant, mas bistrot é mais simples. É uma versão mais, digamos, mais raiz, talvez, de um restaurante francês. E, em geral, eles têm uma estética muito clássica e muito recorrente, assim, os bistrot franceses, que é aquele famoso vermelho com dourado, sabe? Você vê muito isso, muito isso. Inclusive, até os bistrôs brasileiros que imitam os bistrôs franceses têm essa estética. Então, é uma coisa muito comum. La brasserie é, inicialmente, a cervejaria. Só que, por extensão, se tornou um lugar onde você também pode tomar um café, você também pode comer algumas coisas simples do tipo sanduíche ou aquele famoso croque-monsieur, que é nosso lanche típico francês, e eu acho que parisiense até, que é um pão de forma assim, com 2 fatias e no meio o presunto e queijo, com um pouco de salada também. Então, brasserie é um lugar assim, onde você pode comer, mas coisas simples. É mais desenhado para beber que para comer. E a estética desses dois lugares é muito parecida. Até dos três eu vou até dizer, porque essa estética, na minha cabeça, do vermelho e dourado é uma coisa muito francesa. Então, eu já vi isso em muitos lugares, eu acho que é típico da gente. Depois vem l'hôtel, o hotel, l'hôtel, nada muito específico, esse L, mais uma vez, pro céu da boca, né, com a sua língua, l'hôtel, l'auberge e l'hostel. L'auberge, l'hostel. Os dois eu traduzi como o hostel, sendo que l'auberge pode ser traduzido como o albergue também. Mas os dois são, assim, hospedagens de custo menor que um hotel e, às vezes, com quartos compartilhados, sabe? Você deve saber o que é, igual no Brasil. L'auberge e l'hostel. L'hôtel de ville ou la mairie. Isso eu traduzi como a prefeitura. L'hôtel de ville não é o hotel da cidade, é o prédio onde se hospeda a prefeitura. E la mairie é também o prédio onde se hospeda a prefeitura, ou também a prefeitura em si, como instituição. Nesse caso, pode ter os dois sentidos. L'hôtel de ville, la mairie. E, enfim, le magasin, que é a loja. Le magasin. Por exemplo, isso me lembra muito o Magazine Luiza, a famosa marca no Brasil, porque são duas palavras muito parecidas. Existe também magazine em francês, com um Z aqui em vez do S e um E no final, que significa a revista. Le magasin é a loja. Duas palavras diferentes. La banque, o banco, veja que é uma palavra que passa do feminino
em francês para o masculino e em português, la banque, la boutique, que é uma loja menor, que pode ser traduzida como boutique também, mas eu acho que boutique é uma coisa muito específica no português, que é uma coisa de coisa muito fina, né, em geral. Boutique em francês não é necessariamente uns artigos finos e sofisticados. É mais o sentido de uma loja menor, o tamanho da loja em si. Le musée, ou museu, le musée, é estranho, mas é desse jeito mesmo, com E acento agudo e um outro E depois, e apesar disso é uma palavra masculina, intuitivamente seria feminino, mas não é. E le centre commercial, ou shopping, le centre commercial. A gente, inclusive, tem muito menos centre comercial que vocês têm no Brasil. É uma coisa que me marcou muito, eu como francês, quando eu cheguei no Brasil em 2015, a quantidade de shoppings que tem. E, além disso, não é só o número de shoppings que tem, mas é que, para o brasileiro, muitas vezes, é um centro de atividade mesmo. Por exemplo, no domingo, vocês vão ao shopping para passear como uma coisa realmente um lugar de passeio. Para o francês, o centro comercial é um lugar, eu acho que meramente de fazer compras e ir embora. Nenhum francês vê graça num centro comercial e isso é uma diferença cultural interessante. Mas muitas lojas também na França estão fora de centro comercial, estão na rua mesmo. Eu acho que a quantidade é muito maior do que na França, né, do que no Brasil, de lojas que estão externas. Então, não tem tanta necessidade de centro comercial na França. E também tem a questão que aqui é um lugar que é mais refrigerado. Eu acho que isso influencia também, mais seguro. Essas questões que na França já não tem tanta relevância. Então, tem muito menos. Era a parêntese cultural dessa aula, que inclusive chegou ao final. Então, você já sabe, Quizlet para praticar através de jogos, essa aula que a gente viu do diálogo e do vocabulário, e depois gramática com a professora Thais. A bientôt, até logo. Bienvenue a mais uma aula de gramática. Sommaire, sumário. Vamos descobrir o que a gente vai estudar hoje? Poser une question, fazer uma pergunta. La négation en français. A negação em francês. Então, como dizer não, uma frase negativa em francês. E le verbe être, o verbo être, ser ou estar no português. Poser une question, fazer uma pergunta. Primeiro, antes de aprender a fazer a pergunta, a gente tem que ter certeza como é que a gente fala uma frase normal na afirmativa. Então, frase affirmative. Se la phrase est affirmative, l'intonation est descendante. Se a frase é afirmativa, a entonação é decadente no sentido de que ela vai fechando no fim. Então, vamos para o exemplo. Vous parlez français. Vous parlez français. O vous a gente já estudou. Pode ser para mais de uma pessoa ou uma só pessoa. Uma só se for, né, hierarquia, uma marca de respeito, ou muitas, como se fosse o vós, vocês. Então, você fala francês ou vocês falam francês. Perceba que a entonação afirmativa do francês é a mesma que do português. A gente vai caindo no final. Vocês falam francês. Vous parlez français. Então, sem problema até aí, né? Agora, frase interrogative. L'intonation monte à la fin d'une question fermée, dont la réponse est oui ou non. Frase interrogativa, a entonação sobe no fim de uma questão fechada, cuja resposta é sim ou não. Então, vamos para o exemplo para ficar mais claro. Vous parlez français? Vous parlez français? Percebe que sobe no finzinho? Você fala francês? É isso que a gente está perguntando aqui. Tudo bem? Il travaille à Paris? Il travaille à Paris? Ele trabalha em Paris? Então, de novo, subiu no final. Fica uma coisinha mais aguda, né? Então, percebam, todas essas perguntas. Você fala francês? Sim ou não? Ele trabalha em Paris? Sim ou não? Isso é uma questão fechada, tá bom? Agora, la négation. La négation. A negação em francês. Para a gente descobrir como fazer a negação, a gente precisa saber afirmar em francês. E, de novo, não tem problema nenhum nisso, porque é da mesma forma que a gente constrói uma frase afirmativa no português. Então, é sempre o sujeito seguido do verbo. Je mange. Je mange. Eu como. E se eu quisesse falar que eu não como? Aí a gente costuma brincar que a negação no francês é como se fosse um sanduíche. Então, a gente vai intercalando as partes. Sujet, sujeito, mais
ne, que é uma partícula de negação, mais verbe, mais o verbo, mais a segunda parte da negação, pas. Não adianta querer, né, traduzir o ne e o pas separado, porque a soma dessas duas partes equivale ao nosso não. Então, exemplo. Je ne mange pas. Je ne mange pas. Eu não como. Tudo bem? É verdade também que, no oral, os franceses comem o ne e você vai escutar muito mais o pas. Então, vai ficar je mange pas. Tudo bem? Tu ne manges pas. Tu não comes, você não come. Elle ne mange pas. Ela não come. Nous ne mangeons pas. Nous ne mangeons pas. Nós não comemos. Vous ne mangez pas. Vous ne mangez pas. Vós não comeis ou vocês não comem. Na aula passada, a gente viu verbos como vous habitez, em que a gente escutava muito bem o som do S do pronome sujeito, né? Do vous, por exemplo. Vous habitez. Aqui é diferente, porque vous habitez, o som é de vogal. Por isso que a gente conecta um som de consoante, do S, com esse som de A. Aqui, depois do vous, a gente tem um som de consoante, né? O ne. Então, não tem como conectar o som do S com o som do ne. E é por isso que a gente não ouve o som de Z. Então, fica vous ne mangez pas. Vous ne mangez pas. Tudo bem? Em seguida, mesma coisa. A terceira pessoa do plural, il ne mange pas. Il ne mange pas. A gente não escuta aquele som de Z, né, que a gente viu em ils habitent, por exemplo. Porque, de novo, ne é uma consoante, um som consonantal. Por isso, nada de conectar as partes. Vamos aproveitar que a gente está vendo o verbo manger para fazer uma ligação com a primeira aula do curso. É importante lembrar que manger termina em ER, portanto, é o verbo do primeiro grupo, que são os verbos mais regulares. Apesar disso, o manger, né, faz uma pequena pegadinha com a gente. Se vocês separarem na primeira pessoa do plural, a gente tem um ezinho aqui antes do ONS, que fica um pouco diferente do que a gente estava acostumado em ver com o verbo parler e habiter, que a gente falava nous parlons. De todo modo, ainda assim é bastante regular. No tu, a gente vê o S, como a gente já viu nos outros verbos que a gente aprendeu a conjugar até aqui. O elle, por exemplo, não tem S, se conjuga da mesma forma com il, on e je. O nu, a gente já viu a pegadinha, que tem um ezinho extra, que não tem nos verbos passados que a gente já estudou. Mas, ó que beleza, o vous continua do mesmo jeito, é só colocar o EZ no final. E o il também, muito regular, com ENT no final, que são as terminações clássicas do primeiro grupo no presente. E vale dizer, aqui a gente não tá com todos os pronomes completinhos, a gente só selecionou alguns para mostrar para vocês as semelhanças dos verbos do primeiro grupo. Tudo bem? Vamos passar para o próximo assunto. Agora a gente vai estudar o verbo être, que no português equivale ao ser ou estar. Então, vou reforçar mais uma vez. O verbo être do francês, a gente traduz no português tanto como ser ou estar, mas no francês é uma única forma, igual no inglês, que tem o verbo to be. No francês, a gente vai ter o verbo être. Então, um exemplo. Je suis enseignante. Ou je suis enseignant. Qual que é a diferença dessas duas frases que eu acabei de pronunciar? Quando eu faço o som do E final, enseignante, eu estou falando essa palavra no feminino, então eu sou professora. Mas, se fosse o Paul falando aqui, ia ser je suis enseignant, porque, né, é o masculino da palavra. Outro exemplo, je suis contente, né, eu, Thaís, eu estou feliz, contente. Mas, se fosse o Paul de novo, ele diria je suis content. Tudo bem? Então, foco no je suis, je suis. É verdade também que vocês vão escutar por aí os nativos falando je suis contente, je suis enseignante, mas se a gente for falar de uma forma cadenciada, é je suis. No oral, as pessoas comem muitas coisas e fica uma coisa meio suis, é verdade, porém a forma, né, mais tranquila de falar é je suis, tá tudo bem. Então é hora de conjugar. Verbo être, verbo ser ou estar. Primeira pessoa, je suis, je suis.
eu sou ou eu estou. Tu es, tu es. Tu és, você é. Il est. E aqui a gente faz essa conexão do som do L do il com o E do verbo. Il est, ele é. Elle est, mesma coisa. O som do L aqui conectado no verbo. Elle est, ela é. E, para terminar, a terceira pessoa, on est. On est. De novo, conectando. A gente é ou a gente está. Agora, no plural. Nous sommes. Nous sommes. Nós somos ou nós estamos. Vous êtes. Vous êtes. Né? Vocês estão ou vocês são. Ils sont. Ils sont. Aqui não tem som de Z. Cuidado, tá? Ils sont. O som é de S. E elles sont. Elles sont. Elas são ou elas estão. Bom, e se vocês estão assustados, calma, é assim mesmo. O verbo être é irregular. Mas isso não é nenhuma novidade pra gente que fala português, não é mesmo? Se a gente fosse conjugar o verbo ser, também ia ser bem diferente. Eu sou, ele é, muda bastante. No francês, como é uma língua muito próxima do português, também vai mudar muito. Mas isso eu garanto, vocês vão aprender rapidinho. Mas, attention, atenção. Vous êtes, vous êtes. Aqui tem que prestar bastante atenção para pronunciar com som de Z. A conexão do S com a vogal E. Vous êtes. Não é vous êtes e nem vous êtes. Sonzinho de Z, certo? Voilà. Merci pela sua companhia. Agora é com você. Hora de fazer os exercícios e a gente se vê na próxima. E aí, o que vocês acharam dessa experiência com o método Voilà? É gostoso, né? Ter a sensação de dar um passo concreto em direção ao sonho de falar essa língua tão charmosa, né? E ficou mais claro e dinâmico como é a estrutura das aulas em nosso método? Então, para deixar a sua experiência ainda mais completa, nós vamos deixar os exercícios gramaticais dessa lição disponíveis para você responder e praticar tocando no botão abaixo desse vídeo. Ai, não poderia faltar o super presente que a gente vai te oferecer de ter a oportunidade de receber o feedback personalizado da sua pronúncia com o nosso professor nativo. A frase final que você poderá enviar para o professor Theo corrigir a sua pronúncia é essa. Olá, sou turista e gostaria de um café, por favor. Agora eu vou falar em francês, pausadamente, e repito para você praticar aí comigo. Salut, je suis touriste et je voudrais un café, s'il vous plaît. Salut, je suis touriste et je voudrais un café, s'il vous plaît. Uma diquinha aqui, hein? Que sou amiga. Lembra daquele biquinho, né? Quando as pessoas falam francês? E nessa frase, o biquinho aparece logo de cara quando a gente fala o salut. E então, também no je, né? E no je. Só é um que bom exemplo que são dois biquinhos diferentes, mas... Quer dizer... Mas é um biquinho. É o mesmo biquinho, só que são dois sons, é. O primeiro é o som do U, né? De salut. E o eu, a gente fala o E com biquinho. Então, E com biquinho sai... É. E o U também é um I com biquinho, sabia? Exato, sim. U. Você fala sali Só e aí que com você faz um bico. Vai ser o som que você quer fazer. Exato. Então fica aí a dica pra você ó, arrasar. Voilà, com biquinho. E eu recomendo você assistir a aula, dar pausa, voltar, ouvir de novo e você vai treinar sua pronúncia para então enviar para o professor Theo corrigir. Lembrando que você só vai poder enviar essa única frase e um único áudio para ser corrigido, tá? A gente vai oferecer esse presente até domingo, meio-dia, e depois disso não valerá mais. E o canal que você poderá enviar o áudio vai ser nosso direct do Instagram. A forma que você deve enviar a mensagem para nós no Instagram da escola é segue o áudio da aula 2, tá? Você escreve isso e depois você manda o áudio, tá bom? Só para a gente identificar. É isso, basta esperar a correção de um professor nativo, isso vai te ajudar de forma personalizada. Lembrando que o Instagram da escola é @escola Voilà. Não é escola Viola. É, não, a gente A melhor não escola de música. viola caipira do Brasil. Não. E aí, o que vocês estão achando da experiência Voilà para aprender a língua mais charmosa do mundo? Estão gostando? Imagine-se então daqui a apenas alguns meses você dominando o francês com confiança e naturalidade. Eu sei que olhando agora, se você é um total iniciante, pode parecer um sonho distante e até duvidoso.
Você pode se perguntar, será mesmo que fazendo essas lições eu vou conseguir falar com naturalidade em tão pouco tempo? O fato é que sim, garantimos que se você seguir esse passo a passo, o que a gente tá te mostrando, você vai conseguir. É incrível pensar que o que te separa de você saber ou não a língua mais charmosa do mundo são apenas alguns poucos meses de estudo e dedicação, e não anos e mais anos. Como aconteceu com nossa aluna Linda, que até já tinha tentado aprender francês com outros métodos, mas sem sucesso. E após fazer exatamente o que a gente está te falando aqui, ela conseguiu destravar totalmente o francês. Comecei a estudar francês já tem uns 5, 6 anos, mais ou menos. Só que é aquela questão de para e continua, né? Eu cheguei num momento, eu estava estudando só por conta, né? Eu cheguei num momento que eu estava me sentindo muito estagnada, que eu não conseguia avançar. No começo a gente acha que tá arrasando, que a gente avança muito, mas aí eu cheguei num estágio assim que eu realmente parei, não sabia mais para onde ir. Aí eu conheci o curso, eu resolvi então me matricular. Je m'appelle Linda Santos, je suis brésilienne, je vis au Ceará, Brésil, et j'ai 24 ans. Ah, j'ai 26 ans. Tu es étudiante de Gastronomie. très chic. Et dans la gastronomie, on apprend beaucoup de choses en français. Savoir français, c'est très utile dans la gastronomie. Et tu aimes la cuisine française ou pas trop? Oui, j'aime la cuisine française. Je crois que non seulement la nourriture, mais les techniques sont très, très importantes pour la gastronomie mondiale. Ou também como aconteceu com nosso aluno Gabriel. Veja. Coucou, ça va très bien? Je m'appelle Gabriel, j'ai 20 ans, j'habite à São Paulo et je vais vous dire pourquoi je veux apprendre le français. Je suis une personne passionnée par les langues et le français est le protagoniste de tout cela. J'ai toujours trouvé la prononciation belle et mon rêve est de connaître la France et d'améliorer mes connaissances linguistiques. Et avec l'école Voilà, je peux apprendre beaucoup avec des leçons très intéressantes, avec des professeurs très sympas. Et alors, c'est ça. Merci beaucoup. Au revoir. Bisous. Pense nas portas que vão se abrir, nos objetivos que vão se tornar acessíveis, nos sonhos que vão começar a se materializar, além do senso de realização, porque você vai falar uma língua muito charmosa, com uma cultura encantadora. Então esse domínio não apenas vai enriquecer seu conhecimento, mas também vai expandir suas oportunidades, seus horizontes, pessoalmente e profissionalmente, porque você vai estar equipado para enfrentar novos desafios, explorar culturas distintas e alcançar realizações que hoje podem parecer muito distantes. Você vai conseguir se comunicar com naturalidade, com pessoas queridas, e você vai ter uma experiência muito mais imersiva e confiante ao fazer sua viagem para algum país francófono. É isso que é o poder transformador do aprendizado, e nós da Escola Voilà estamos muito felizes de estar aqui tendo essa oportunidade de compartilhar um pouco com vocês do nosso método de aprendizagem acelerado, que está sendo cada vez mais aprimorado para fazer você vencer a barreira da língua e alcançar uma comunicação avançada em francês. Acontece que já estamos recebendo várias perguntas de vocês querendo saber mais detalhes sobre o nosso programa completo de francês que te leva do básico ao avançado utilizando a metodologia Voilà. E nós vamos ficar muito felizes em compartilhar com vocês todos os detalhes de como funciona o nosso método, mas por enquanto eu vou pedir para que vocês absorvam todo esse conteúdo que a gente está compartilhando até o momento, aproveitem o evento e se preparem para a próxima aula. Porque na próxima aula nós vamos mostrar a jornada completa do que você precisa fazer para sair do absoluto zero no francês e alcançar a naturalidade em 4 meses. Vai ser uma aula muito importante porque também vamos explicar como funciona o programa completo de francês, Voilà, e como você vai poder se preparar para poder fazer parte da próxima turma com uma condição diferenciada. E a gente também vai revelar na próxima aula como funcionará a dinâmica dos 2 sorteios do nosso curso completo e da passagem de ida e volta para Paris, que a gente vai fazer no evento. Inclusive, você já tirou sua foto assistindo a aula de hoje para participar do sorteio? Marca a gente no Instagram, hein? @Escola Voilà, e deixa esse perfil público. E para fechar a aula de hoje, a palavra-chave dessa aula é ser a minha realidade. Na aula passada, a gente revelou a primeira palavra-chave e agora revelamos a segunda, que é ser a minha realidade. Anota aí um papel porque ela será importante para você participar dos sorteios. Nos vemos na próxima aula.